Olá pessoal, continuando então nosso projeto completo aqui do Google Planilha. A gente está fazendo um projeto de uma frota de veículos, né? Toda a gestão de uma frota de veículos. E nessa parte a gente vai trabalhar agora com uma nova planilha, que seria a planilha de empenho. Esses empenhos são os empenhos financeiros que eu vou criar, as verbas que eu tenho para estar gerindo, comprando peças e contratando o pessoal, né, para fazer a manutenção em cada item de veículo específico. Lembra que aqui na tabela de veículos a gente criou um porte, né, que médio, pesado e etc. Então, aqui a gente vai criar o empenho baseado no porte do veículo. Vou criar uma nova planilha aqui então, que vai ser o empenho, são os empenhos financeiros. E vou criar aqui os seguintes campos. Primeiro vai ser o número do meu empenho. Eu vou ter uma fonte de recurso, a data que esse empenho iniciou, a empresa que está vinculada a essa verba, o porte do veículo que está vinculado a essa verba, o contrato que está vinculado, a cidade, o valor, se foi alguma parte desse repasse cancelado, e o saldo remanescente. Então é como se fosse, turma, uma nota promissória que eu tenho para pagar de acordo com a cidade, o porte do veículo. Eu tenho, de acordo com o meu capital de giro, o valor que eu tenho para cada setor para eu estar empenhando. Então, motor precisou de uma embreagem, uma motor pesada, um caminhão. Se eu tiver 10 mil, eu tenho verba para comprar essa embreagem. Senão, tem que esperar o capital de giro entrar na minha empresa para estar efetuando essa manutenção. Vou colocar aqui negrito para manter o padrão, né? Vou colocar aqui preto, branco e vou centralizar toda a minha planilha. E aqui eu vou mesclar uma célula, colocando aqui empenhos. Esses empenhos eu vou colocar eles na cor laranja. O primeiro item que eu tenho aqui é o número do empenho. Então eu posso ter, por exemplo, o empenho 1 do ano de 2018. Esse é o meu empenho 1. A fonte é a fonte de recurso que eu tenho, é uma fonte empresarial, está vindo de um órgão público. De onde está vindo essa fonte? Aí eu posso digitar aqui, por exemplo, se for um código, vamos supor que tenha códigos de fonte. Vou colocar aqui uma validação, uma lista de itens, vamos supor que eu tenho o código 27 e 53, são as minhas fontes de recurso. Vou salvar e aqui eu posso setar a minha fonte. A data, então a data a gente já fez na aula anterior, né? Uma lista de intervalo, vou colocar data, salvar e vou formatar toda essa coluna como um número data. Assim, ao clicar duas vezes, já aparece o calendário para mim, eu posso colocar a data aqui. A empresa, assim como aqui em manutenção, a empresa, a gente vai buscar de uma nova planilha que a gente vai fazer mais à frente, né, que é aqui a oficina. Posso colocar aqui empresa, né, que é a empresa conveniada. E a gente vai buscar isso em uma outra planilha. Deixa ela em branco aqui por enquanto. O porte, turma, é o mesmo porte que a gente já tem aqui, ó. Então, basta eu copiar essa validação, vou jogar ela aqui e vou vir aqui em validação de dados, preencher para toda a coluna. E no caso aqui, como a gente ainda tem um terceiro item, que seria o item de funilaria e pintura, que é um outro campo aqui da área de mecânica. Então, tenho todos os portes aqui, inclusive funilaria e pintura. Vamos supor que é leve gasolina aqui o modelo, né? Esse valor que eu tenho. O contrato também vai vir de uma outra guia que nós vamos criar, que é a guia de contratos. A cidade, a gente pode também copiar as mesmas que já tem aqui, tá? Vou copiar a cidade aqui, dados, validação de dados, e vou colocar para toda a coluna. Vou colocar aqui, ó, G. Salvar. Então, aqui eu já tenho as cidades disponíveis para toda a minha coluna. O valor, basta a gente colocar aqui o cifrão de reais. E aqui, essas outras duas colunas também são valores. Se for alguma parte desse valor, por exemplo, eu tenho 15 mil reais para trabalhar com os veículos de leve gasolina na cidade de Divinópolis, né? E eu tenho 15 mil reais. Aqui vai ser, vamos supor que por algum motivo eu cancele 3 mil, meu saldo remanescente. Então, essas duas colunas aqui também vão receber o cifrão aqui, tá? E aqui o saldo é
esse menos esse. E eu tenho aqui o meu saldo final. Vou copiar essa fórmula aqui para toda a planilha final aqui. E aqui, turma, eu posso fazer o seguinte também, ó. Se para não ficar esse 0, 0, eu posso fazer o seguinte: se essa coluna for diferente de nulo, eu vou fazer essa menos essa. Se não, vai ficar em branco. Então tá aqui. Se eu tiver algum valor aqui, né, ele vai aparecer. Se não, ele não vai aparecer. Tá? Então é uma forma também da gente não ficar deixando aquele tanto de zero aqui embolado. Vamos criar mais um aqui de exemplo. O 2 de 2018. Colocar a fonte 27. O início dele foi no dia 19. Ele vai ser para pesado. Vai ser para cidade de Formiga. E vai ter um valor de R$10.000. Né? Então aqui está o saldo de R$10.000. Aqui na planilha manutenção, lembra que a gente tinha a opção de empenho aqui? Então aqui o que a gente vai fazer? Nós vamos fazer uma validação de dados. Vou pegar aqui o J3 até o J para pegar toda a coluna. E vou pegar o intervalo aqui, ó, da planilha empenhos. Pegar o número dele, né? A3 até o A, que é o número do empenho, o ID do empenho. Vou salvar. E ao clicar aqui agora, eu tenho os empenhos disponíveis. Ele interpretou aqui como uma data. Para a gente evitar esse conflito, basta a gente selecionar todo o campo, vou formatar como um texto simples. Tá? Então, isso aqui é um texto simples. Aí eu vindo aqui agora em manutenção, repare que ele já não interpreta mais como data. Então, aqui ele vai selecionar todos os empenhos que eu tenho disponíveis lá. Tá? Então, por exemplo, eu teria esse veículo aqui, que seria a troca de embreagem dele, esse veículo. A manutenção dele, eu posso selecionar um empenho aqui. Por exemplo. Aqui, turma, no campo empresa, a gente pode fazer o seguinte. Se, abro aqui o parêntese, se esse empenho, né, for diferente de vazio, o que eu vou fazer? Eu vou fazer um proc v. Vou pesquisar isso no meu intervalo aqui da folha empenho, né, até o K aqui. O índice que eu vou querer vai ser o empresa, primeiramente. Então, vou colocar aqui o índice 4. Né? E vou fechar aqui o meu se for falso, vai ficar em branco. Aqui, vou colocar só para teste uma empresa X ou empresa Y. Repare que ele já puxou aqui a X. Se eu colocar o empenho 2, ele puxa a Y. Um outro dado que a gente pode colocar aqui que é interessante seria o porte também, né, desse veículo. Então, vou colocar que eu vou copiar esse proc v, dar um tracinho, chamar o i novamente e vou chamar aqui o mesmo proc v, só que chamando o campo 5. Então, repare aqui que é a empresa X e o porte vai ser leve gasolina. Se eu colocar o empenho 2, vai ser empresa Y e o porte vai ser pesado. Né? Aqui, se eu quisesse, para ficar mais organizado, eu poderia também fazer um char 10 para pular uma linha. Ficaria assim, ó, a empresa em cima, o nome da empresa, e abaixo o item dela. Poderia também colocar aqui entre parênteses para ficar mais organizado ainda, né? Vou colocar aqui, ó. Então a gente tem aqui, ó, o nome da empresa e o item que ela está se referindo. Então, se refere à empresa X, leve gasolina, e o item 2, a empresa Y, pesado. Lembrando que essa empresa aqui vai vindo uma outra planilha que a gente vai fazer, uma outra folha da planilha, que vai ser a parte de contratos também, que vai estar presente aqui. Vamos abrir mais uma manutenção só para fazer um teste, ver se está funcionando direitinho. Pegar essa placa, colocar aqui que esse aqui tem 50.000 quilômetros. A data de entrada foi no dia 1º, a data de saída foi no dia 7. Esse aqui realizou a troca de pastilha de freio, tá? E vou colocar aqui um valor para ele de R$150, nota fiscal 1.700, número da nota fiscal, né?
O empenho dele é 1. Esqueci só de copiar essa coluna aqui. Aqui, turma, nessa fórmula aqui, a gente precisa só travar esse intervalo aqui. Então, vou apertar F4 para travar esse primeiro intervalo. E vou travar esse intervalo aqui também, lá da planilha de empenho. Agora, basta eu copiar ela aqui. Repara aqui que ele já puxou o leve gasolina lá da outra planilha, né? E vou colocar aqui o dia que ele foi para o centro de manutenção. Posso colocar aqui que ele foi no dia 5 para manutenção. E aqui eu posso definir, por exemplo, se ele está aguardando, analisando o orçamento dele, né? Então, a gente tem 2 itens de manutenção. Quando esse daqui chegar no fim da manutenção dele, eu posso colocar aqui concluído. Então, está concluído, fica verdinho a manutenção, está tudo certinho. Então, na próxima aula, a gente vai fazer a parte de contratos, onde a gente já vai buscar dinamicamente a empresa para estar dando continuidade aí no nosso projeto completo. Sucesso nos códigos e na vida! Acesse agora mesmo a nossa plataforma de ensino, webdesignfoco.com. Essa plataforma possui todos os códigos e explicações para a sua videoaula. Assim você aprende de forma mais fácil. Inscreva-se agora mesmo!